Esse segundo vídeo é uma continuação aí de uma série que eu posso chamar assim sobre psicologia transpessoal e o tema é emergências espirituais. Eu vou compartilhar a definição, a visão do Stanislav Grof, que é um dos principais autores que escreveram e falaram sobre isso e pesquisaram, e também dar o meu testemunho pessoal de como foi esse processo comigo. Foi muito importante eu saber que isso está sendo estudado pela ciência, que está sendo aceito dentro de um contexto, vamos chamar assim, mais técnico, de que pode ser muito positivo, pode ser muito importante, como se fosse algo que estava predestinado em nossas vidas de acontecer. E às vezes, na frente de um profissional, né, da saúde, você pode ser mal interpretado, ou você pode ser, às vezes, um desvio de caminho, ao invés de uma continuidade dentro do processo. Então, a ideia desenvolvida pelo Groff, né, é que algumas experiências dramáticas e dos estados mentais incomuns que hoje a psiquiatria diagnostica como distúrbios mentais podem ser, na verdade, crises de transformação pessoal ou esse nome, emergências espirituais. E na literatura sagrada, né, de outras épocas, podem ser vistos ou provenientes de resultados de práticas de meditação, marcos do caminho místico, como por exemplo quando a gente lê a história de um santo que se iluminou, é chamada experiência mística e nunca teve muito lugar na ciência, era como se fosse uma experiência religiosa, era como se fosse aceito só por aquelas religiões ou filosofias, né? E, e quando entendidas e tratadas adequadamente, né, elas podem ser suprimidas pelas rotinas psiquiátricas, inclusive na parte de medicação, né, que pode ser um perigo ou pode ser inclusive algo não indicado quando se trata de uma experiência positiva. E, e o potencial positivo ele é expresso, né, nesse jogo de palavras, né, sendo que o emergência vem no sentido de urgência, que pode vir de uma crise, tanto que eu vou deixar na descrição do vídeo um guia muito interessante de crise espiritual, que pode ajudar qualquer um numa situação como essa, que talvez não conseguiu achar ajuda, não conseguiu encontrar alguém que faça isso. É um guia muito prático e muito legal assim de acessar do que fazer numa situação como essa, o que é isso que está acontecendo, né? E emergência também de elevação, né? Uma oportunidade de ascensão a um novo nível de consciência, né? Então, compartilhando minha experiência pessoal, em 2011 eu passei por um processo que na época foi diagnosticado ou foi considerado pela profissional de psicologia que me atendia na época como surto psicótico. E na verdade foi um processo espiritual, foi uma emergência, uma crise espiritual que eu tive, porque era novidade na minha vida, eu não estava buscando especificamente isso, mas aconteceu devido a algumas práticas que eu vinha fazendo, ligadas a uso de energia, é, o que a gente poderia chamar de passe, e outras coisas que começaram a me transformar e em um momento aconteceu realmente o que eu fui descobrir depois, que foi um despertar da minha Kundalini, que é realmente um fenômeno dentro do ser humano que é muito energético, inclusive uma energia muito poderosa, né? Mexe com a energia sexual diretamente. E eu não tinha, vamos dizer assim, preparo, eu não tinha conhecimento do que fazer com essa energia. E quando eu procurei ajuda, o primeiro diagnóstico foi como se fosse, olha, temos um problema, você tem um problema e precisa ser tratado. E depois de passar por algumas sessões com um psiquiatra, que foram muito importantes, mas eu não encontrei de fato uma resposta, eu comecei a perceber que tinha um lado espiritual, né, uma intuição que me dizia: você não tem nada de errado, você pode seguir. E aí que começou esse meu desenvolvimento pessoal, né, onde eu larguei carreira, trabalhava em banco, no mercado financeiro,
trabalhava em empresas, né, uma carreira bem corporativa, eu comecei a buscar esse caminho de, vamos chamar assim, desenvolvimento pessoal. Primeiro com o coaching, depois agora como terapeuta pela Transpessoal, que é, na verdade, ajudar pessoas, né, nesse caminho, né, de cura, nesse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Então, a emergência espiritual, ela pode, na verdade, vir, mesmo que a gente chame de crise, de transformação, né? Talvez uma necessidade nossa no caminho de vida de a gente mudar quem a gente era para quem a gente pode se tornar, né? Esse potencial humano, esse potencial energético, essa possibilidade da gente até mesmo pensar se for no caminho de iluminação, se for um caminho de aperfeiçoamento espiritual, de ser algo bom para nós, bom para quem está em volta de nós, família, amigos, relacionamentos, né? De repente é uma forma da gente se encontrar. Então, a minha opinião sobre a emergência espiritual é que ela pode ser muito benéfica, assim como o Groff conseguiu chegar nessa conclusão também, e devidamente tratada e acompanhada por um profissional, isso ajuda muito. Eu tive dificuldade 10 anos atrás de encontrar pessoas que poderiam me direcionar nesse caminho. Aconteceu, né? O universo realmente conspira a nosso favor quando a gente precisa encontrar um mestre, um guia, um profissional, né? Eles realmente apareceram e depois, tanto passando por massagem ayurvédica, passando por coaching, passando por meditadores, alguns gurus, alguns mestres aí, mestras espirituais no caminho, eu fui me encontrando. Então é o que eu desejo para qualquer pessoa que passe por isso, e eu espero que esse vídeo possa dar algum esclarecimento, alguma visão alternativa sobre isso, e que na minha experiência pessoal hoje eu vejo que foi quase que essencial e crítico para quem a pessoa que eu me tornei hoje. Então eu agradeço a experiência, eu agradeço que hoje eu posso compreender e ver isso de uma forma mais, vamos dizer, estruturada para poder ajudar alguém também que passa por algo parecido.